Queridos irmãos e irmãs, quarta-feira da Semana Santa, hoje lemos na primeira leitura o terceiro canto do servo do Senhor. Vejam como a liturgia tem uma coerência e cada dia nós vamos ouvindo um trecho de um dos cantos do servo do Senhor, conforme o profeta Isaías nos apresenta, o chamado segundo Isaías ou Deutero Isaías. E como a comunidade então cristã, ela aplicou a Jesus essas profecias de Isaías que diziam respeito a essa figura misteriosa do servo. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã, me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. Aquilo que Jesus ensina é aquilo que ele recebeu do Pai. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. E nós vemos então que essa figura do servo se entrega também, oferecendo a sua vida, aceitando também os sofrimentos. Oferecia as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Nós vamos então ver a aplicação de tudo isso à paixão do Senhor. E essa atitude de confiança, o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? E o Salmo nos mostra também, esse Salmo 68 ou 69, que fala do sofrimento também do salmista, mas da sua confiança em Deus, o seu zelo, o seu amor pela casa de Deus, e ao mesmo tempo a rejeição, o insulto, mas a confiança no Senhor. No Evangelho de hoje, Mateus, nós vemos a traição de Judas na perspectiva de Mateus. Ontem nós ouvimos João, na última ceia, e que Jesus está profundamente comovido, né? E fala também da hora, como hora da glorificação. Vejam bem, na segunda-feira, por 3 vezes nesses dias apareceu a figura de Judas. Na segunda-feira, aquele episódio em Betânia, em que Judas expressa também a sua maneira de ver as coisas. Aquela mulher que derramou aquele perfume nos pés de Jesus e que assim exalou por toda a casa. E Judas, numa visão assim mais pragmática e ambiciosa, ele diz: por que não se deixou esse dinheiro para os pobres, né? Ao invés de gastá-lo com esse perfume, era um perfume caro, né? E o evangelista conta que ele falou isso não porque se interessava pelos pobres, mas ele cuidava da bolsa, era ladrão, né? Então nós vemos como é que Judas vai sendo dominado pela cobiça. Ontem nós vimos Jesus na última ceia, diz aos discípulos da sua tristeza, porque um deles, quer dizer, daqueles que ele ama, que ele escolheu, iria traí-lo. E Jesus vê tudo isso como um momento também da sua entrega, da sua glorificação. É noite. Aqui nós vemos também, agora na versão de Mateus, com outros pormenores, a situação da traição de Judas. É dito claramente, então, na perspectiva de Judas, um dos 12 discípulos. Se em João ontem nós vimos só que foi anunciado que um trairia, aqui nós vemos concretamente as tratativas para a traição. Então é a perspectiva de Judas hoje, né? Judas foi ter com os sumos sacerdotes, esse homem dominado pelo dinheiro, pela cobiça. O que me dareis se vos entregar Jesus? Judas vai fazer um negócio. Ele que já cuidava da bolsa e que roubava, agora vende aquele
que era o seu amigo que o chamou, combinaram 30 moedas de prata, quer dizer, o preço de um escravo. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. E vemos como é que Jesus se comporta, como aquele que se prepara para a celebração da ceia. Ele transforma a ocasião da traição numa ocasião da oferta. Perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus dá todas as indicações. Com todo carinho ele prepara esse momento de convívio com os seus, a última ceia. Ide à cidade, procurai um certo homem, dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. E tudo é preparado. Jesus manda que eles preparem. Ao cair da tarde, Jesus está com os seus, e aí, enquanto comiam, nesta ceia, na versão de Mateus, Jesus diz: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Todos ficam tristes. Agora é a perspectiva dos discípulos. Todos ficam tristes. Um por um começa a perguntar: Senhor, será que sou eu? Né? Jesus diz: quem vai me trair é aquele que põe a mão no prato, né? O Filho do Homem vai morrer. Até Judas faz a pergunta hipocritamente, né? Mestre, serei eu? O Evangelho terminou assim, Jesus dizendo: tu dizes. Vejam que Deus nos deu a liberdade. Aqui nós estamos com o mistério do mal e do abuso da liberdade humana. Nós todos recebemos de Deus a liberdade. A gente não deve brincar com a liberdade. A liberdade é um dom muito precioso. Nós não podemos nos acostumar e banalizar os dons que nós recebemos. Sabe que nós podemos nos acostumar com muita coisa. Não se escandalizem, mas eu vou dizer, nós podemos nos acostumar até com a Eucaristia e transformar a Eucaristia numa coisa banal, né? Talvez essa privação agora da presença nas celebrações eucarísticas faça com que todos nós pensemos um pouco mais e valorizemos mais a celebração eucarística e a missa, porque às vezes ela podia estar sendo banalizada e sendo feita de qualquer forma. Às vezes podemos não aproveitar as ocasiões que nós temos para ouvir a palavra de Deus, ler, meditar nesta palavra, e agora nós estamos tendo que fazê-lo com esse recurso das redes sociais, ocasião também para valorizarmos mais esses momentos de escuta da palavra. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Repito, não brinquemos com a nossa liberdade. A liberdade não é simplesmente fazer o que eu quero. Liberdade de arbítrio. Isso é um momento da liberdade. A verdadeira liberdade é a capacidade de nos autodeterminarmos na direção do fim para o qual nós fomos criados. É livre não aquele que faz o que quer, mas é livre aquele que faz o que deve fazer, o que corresponde ao fim para o qual foi criado, a sua vocação, o chamado de Deus, a vontade de Deus. Judas abusou da sua liberdade. Quando eu falo isso, não estou julgando Judas, porque o julgamento só pertence a Deus. Nós não podemos julgar uns aos outros. Olhando para Jesus, nós vemos, Jesus não reintegrou, reconciliou Pedro, que o negou por 3 vezes. Jesus não reconciliou aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele se abandonou ao Senhor. Então a misericórdia de Deus nunca renega quem chora como Pedro, quem se entrega como o chamado bom ladrão. Judas
brincou com a sua liberdade, vende o seu mestre por uma quantia irrisória, mesmo que fosse uma grande quantia, mostra como ele estava cego. Quando nós brincamos com a nossa liberdade, nós pensamos que estamos sendo livres, mas nós nos tornamos escravos dos nossos vícios, escravos dos nossos instintos. Quem peca não é livre, se torna escravo do pecado. Pecar não é um ato de liberdade, é um ato de escravidão. Ao pecar, a nossa liberdade fica enfraquecida, fica dominada pelos vícios, pelos instintos egoístas. Ao dizermos não ao pecado, acolhendo a palavra de Deus e nos direcionando naquela orientação, naquele fim para o qual nós fomos criados, nós crescemos na nossa liberdade. Seguir a Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem acabado, é crescer em humanidade. Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, tu o dizes. Não julguemos os outros. Há um Judas dentro de cada um de nós. Nós devemos nos perguntar, quantas vezes eu traí o Senhor abusando da minha liberdade? Quantas vezes eu usei mal os dons que Deus me deu? A vida, a saúde, as oportunidades, os talentos. Usei para as minhas vaidades, para as minhas ambições, para os meus projetos, para a realização da minha vontade e não a vontade do Senhor. O contrário do que nós dizemos aqui tantas vezes após a comunhão eucarística. Eu gosto de rezar, já disse essa oração. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira, minha memória, minha inteligência, minha vontade. Tudo que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe, isto é, tudo oriente, né? Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Que a nossa liberdade seja para amar e para servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.